Momento do Discipulado. O discipulado é um investimento de qualidade em meio a um ambiente contaminado. O mundo está contaminado pelo pecado e nós estamos neste mundo. Mas ninguém será salvo do jeito que está neste mundo, a menos que mude completamente o seu caminhar. Isso é chamado na Bíblia conversão. Mas o que acontece nas igrejas é uma adesão, é uma conscientização, é uma transformação religiosa, não é uma conversão. Conversão é uma mudança radical. Você está andando para lá e começa a andar totalmente para cá. É tudo novo, mas não é o que acontece na maioria dos crentes nas igrejas. Eles continuam vivendo mais ou menos a mesma vida que viviam antes, algumas coisas a menos, mas acrescentam algumas atividades religiosas e acham que isso vai ser suficiente para a salvação. Não vai. A salvação é para poucos. Perguntaram isso a Jesus, se seriam muitos os que seriam salvos. Ele respondeu, pouquíssimos. A porta é larga e fácil, que conduz à perdição, inclusive no ambiente religioso, nas igrejas. Mas o caminho é extremamente estreito e apertado que conduz à salvação. São poucos que acertam com esse caminho. Poucos. O que nós entendemos é que uma grande maioria dos que estão nas igrejas não serão salvos. Mas, e como você saber? O Espírito Santo tem que atuar continuamente, testificando com você uma vida nova. E o termômetro é este: você antes vivia uma vida, agora tudo no passado morreu, deveria ter morrido no batismo, e você vive uma vida totalmente nova. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tudo é novo na sua vida? Ou você gosta das coisas do mundo, gasta tempo, dinheiro com as coisas do mundo, você tem amigos no mundo, ou a sua vida é totalmente nova. Isso é um termômetro que ajuda. Quando Deus viu que a humanidade estava perdida, ele resolveu separar alguém. E quando, por causa do pecado de Adão e Eva, a humanidade se perdeu, Deus separou o filho dele, Sete. Todos os outros filhos, Adão e Eva tiveram muitos filhos, muitos. E a geração de Caim se perdeu, mas os outros filhos e filhas de Adão e Eva também se perderam. Deus separou em Sete uma geração. Depois, quando tudo se perdeu, Deus separou o Noé para começar tudo de novo. E o restante pereceu no dilúvio. Com o Noé, também eles começaram a se afastar de Deus e o Senhor separou Abraão. Mas mesmo da descendência de Abraão, nem todos foram salvos, a maioria não foi e nem vai ser. Então Deus separou um povo em Jacó, um neto de Abraão. E em Jacó, Deus foi constituindo um povo separado. Até que esse povo se perdeu, a antiga aliança foi fechada, o Antigo Testamento. Deus esperou 400 anos para começar tudo de novo. Preparou então o Zacarias e a Isabel com uma vida reta. Deus os ajudou a ter uma vida reta para que pudessem ter o João Batista, consagrado a Deus desde o ventre materno. O João Batista seria um precursor, preparador do caminho de Jesus. E Jesus seria o modelo e exemplo para uma nova humanidade.
separou discípulos para se consagrarem totalmente a Ele e deu ordem para que esses discípulos fizessem discípulos. Como fazer discípulos? Ir por todo mundo e pregar, falar o evangelho para todo mundo. É o que está se fazendo nas igrejas. Todos vão ser salvos? Não. Mas alguns se aproximam de Deus, se consagram, se dedicam, querem o Senhor. E são esses que Deus chama para discipular, para se consagrarem totalmente ao Senhor e fazerem outros discípulos. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus não está disputando com o diabo números. Deus não está disputando fazer igrejas grandes e muita gente e os cristãos serem numerosos, até serem maioria, poderem eleger um presidente da República. Deus não está preocupado com isso. O caminho de Deus não é de quantidade, é de fidelidade, lealdade, obediência. Deus quer pessoas consagradas totalmente a Ele, separadas do mundo. Eu quero sempre lembrar que crente meio-meio não vai ser salvo, não vai ser arrebatado. Se não vai ser arrebatado, ainda alguns estão aventando a hipótese de ainda serem salvos mesmo ficando aqui na grande tribulação. Existem aos montes de pessoas que estão aí pesquisando na Bíblia a possibilidade de a igreja passar pela grande tribulação para ter aviso prévio, ou seja, quando a coisa apertar demais, aí você começa a se consertar. Mas não é isso. A igreja vai ser arrebatada antes que a grande tribulação aconteça. Na verdade, a tribulação já acontece de forma grande para quem é fiel hoje. Mas não vai se esperar uma grande tribulação para você consertar a vida com Deus. Isso não vai acontecer. É agora ou não será. Pouquíssimos subirão, serão arrebatados, pouquíssimos entre os muitos que estão nas igrejas. Há muita gente acreditando que um evangelho barato vá salvá-los. Eu vou à igreja de vez em quando, busco o Senhor, meu coração é do Senhor, então Ele sabe. Minha vida é toda do mundo, natural, secular, eu vivo como os outros vivem, mas o meu coração é do Senhor, Ele vai atentar para isso e vai me salvar, eu creio nele. Eu aceitei Jesus. Não, não e não. Se não tiver frutos, se não estiver ligado, totalmente ligado na videira, se não estiver totalmente em comunhão, se não estiver com a vida totalmente limpa e santa, não vai subir. Mas, então fazer o quê? Esse monte de gente nas igrejas, o evangelho precisa continuar a ser pregado. E vai continuar a ser pregado de todo jeito, de qualquer jeito. Mas os aprovados vão entender o chamado e vão se consagrar e deixar o mundo. É isso que você precisa fazer se quiser ter a salvação. Não basta ser crente, tem que consagrar sua vida totalmente ao Senhor. Não existe um caminho intermediário. Você conhece a teologia do caminho intermediário? Jesus falou no caminho largo e estreito. Os crentes criaram o caminho intermediário. Não é largo, porque não é o caminho do mundo, da perdição do mundo, mas também não é um caminho estreito do radicalismo, da consagração total, de missionários, de pessoas santas. Não. É um caminho intermediário que garante a salvação. É um caminho que não é largo nem estreito, é fácil, a gente, como crente, vai seguindo esse caminho e vamos ser salvos. Não existe esse caminho intermediário. Ou você é totalmente consagrado a Deus ou não vai ser salvo. Não existe a salvação intermediária, a salvação barata, como as igrejas estão querendo fazer crer, e muitos estão sendo enganados. A vida religiosa de muita gente consiste nisso. Ir à igreja de vez em quando, assistir uma pregação, fazer uns pedidos, dar uma oferta, e acham que vão ser salvos por isso. Meu irmão, acorde enquanto é tempo. Discipulado é isto, é ensinar a uma ou duas pessoas só. Mas espera aí, tem um montão de gente precisando. Olha,
esse um ou esses dois que vão fazer outros discípulos e depois outros. No fundo, esse número nunca será grande, mas é assim, Deus quer preparar pessoas totalmente dele. Tito 2, versículo 14. Que sejam exclusivamente dele e zelosas de boas obras. Você é uma dessas pessoas. Se não é, tome uma decisão de ser enquanto é tempo.